Toda a informação a seguir é fruto de pesquisa na internet. Na medida do possível, foi feita também a filtragem e feita a verificação da fonte e conteúdo. O que vamos apresentar aqui, sobre fluidos vitais, absolutamente não esgota o assunto, pois esse tema tem conteúdo em diversas fontes. Na época de Kardec, o termo fluido era utilizado pela ciência apenas quando se queria fazer referência à matéria que não fosse ponderável. Assim, a energia cósmica primitiva, e todas as formas que ela assumisse, em razão de algum processo de transformação, e que não se transformasse em matéria ponderável, era denominada fluido. Atualmente, a ciência adota uma outra concepção para o termo fluido, uma concepção mais ampla, passando a ser assim consideradas todas as substâncias líquidas ou gasosas. Deste modo, do ponto de vista da ciência atual, toda a matéria líquida ou gasosa é considerada matéria fluídica. Fluido vital, princípio vital e agente vital. Kardec e os benfeitores espirituais usaram essas três expressões com o mesmo significado. E também, João Teixeira de Paula, em seu apreciado dicionário de parapsicologia, metapsíquica e espiritismo. Em relação ao princípio vital e fluido vital, há quem diga que, de forma mais superficial, não existe nenhuma diferença entre os termos princípio vital e fluido vital. Porém, de uma forma mais específica, podemos dizer que o princípio vital é o agente do fluido vital. Numa analogia, podemos dizer que o princípio vital está para a carga elétrica de um elétron, assim como o fluido vital está para a eletricidade. Ou seja, no princípio vital, existe a energia em potencial, e no fluido vital, esta energia está em ação, movimento. Fluido vital é um fluido mais ou menos grosseiro, encontrado apenas nos seres orgânicos. É o responsável pela animalização da matéria nos seres vivos. Forma-se, como todos os fluidos espirituais, de transformações do fluido cósmico universal. Durante o processo gestacional, o espírito reencarnante irá se impregnando de determinada quantidade deste fluido, quantidade esta proporcional ao tempo médio de vida que terá na Terra. Esta carga de fluido vital, no entanto, poderá sofrer modificações durante a existência, para mais ou para menos. O perfeito funcionamento dos órgãos poderia renová-lo, assim como também poderia sofrer um processo de deterioração, em consequência de uma vida atormentada, moral e emocionalmente. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante em que tais fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento lhes pode modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas, ou más, dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. São três as principais condições onde o fluido vital terá uma participação ativa. 1. Animalização da matéria. O fluido vital é a força motriz dos seres orgânicos, é o elemento que dá impulsão aos órgãos, movimento e atividade à matéria organizada. 2. Mediunidade de efeitos físicos. O fluido vital é um dos constituintes do ectoplasma, material de que se utilizam os espíritos nas manifestações mediúnicas de efeitos físicos. Os médiuns, aptos à produção de tais fenômenos, os chamados médiuns de efeitos físicos, libertam essas energias com mais facilidade. 3. Curas espirituais. Nos processos de cura espiritual, onde são utilizados energias dos encarnados, o fluido vital será o principal elemento a ser transfundido para o enfermo. Quem o possui em melhor condição pode doá-lo àquele que necessita dele, e fazer retornar à saúde uma criatura doente. Nos processos de moratória espiritual, onde o encarnado recebe permissão para continuar na Terra por mais alguns anos, estará ele recebendo determinada carga de fluido vital, para renovar as suas reservas já enfraquecidas. O fluido vital no seu conjunto vai constituir o que se denomina de duplo etérico,
corpo vital ou corpo bioplásmico. Acredita Jorge Andrea, que o fluido vital constituiria uma zona de energias bastante densificadas, dispostas entre o perispírito e o corpo físico. Por ocasião da morte, o corpo vital sofrerá um processo de desintegração, qual ocorre ao corpo físico. Para maiores esclarecimentos, você poderá ler o capítulo 4, do livro 1, de O Livro dos Espíritos. A energia vital é necessária a todos os encarnados, e é através dela que o corpo físico é animalizado, ou seja, que possui vida orgânica. De acordo com Kardec, no Livro dos Espíritos, questões 60 a 70, os órgãos necessitam da energia vital, ao mesmo tempo em que, pelo metabolismo orgânico, a atividade dos órgãos também produz componentes desta energia. Uma ilustração que geralmente fazemos é a comparação com a bateria do carro. Ela precisa de uma carga inicial para entrar em funcionamento, e a partir daí, o movimento do carro faz com que a bateria se mantenha carregada. Se o carro fica parado por muito tempo, ela pode se descarregar. Assim, é na nossa existência. Nossas atividades, alimentação, vícios, etc. influenciam sim na quantidade e qualidade do fluido vital. Podemos inclusive antecipar nossa desencarnação, dependendo do nosso comportamento. Esta energia pode ser transferida de espírito para espírito também, através de cirurgias espirituais, e também através do passe. Absorção dos fluidos. A absorção de fluidos está relacionada à matéria, mas sofre influência do estado espiritual, pois é sempre o espírito, o condutor de todos os fenômenos. O estado mental do espírito modifica a atmosfera espiritual e o torna passível de absorver fluidos semelhantes. Em contrapartida, os médiuns normalmente são mais sensíveis aos fluidos espirituais e podem ser influenciados fluidicamente, de forma mais fácil do que aqueles que não têm componente mediúnico.